minha turma do 5º ano, tudo bem com vocês? E aí, como foi o feriado de vocês? Se divertiram muito? Descansaram um pouquinho? Não teve atividade, não é? Deu para descansar um pouquinho, deu para relaxar. Aí foi muito bom, então. Vamos lá para a nossa aula, vamos lá renovar os nossos conhecimentos. Hoje, a nossa aula de História, 13 de outubro de 2020, e vamos continuar os nossos estudos sobre a aula da semana passada. Estejam aí com o seu livro, na página 71, vamos continuar o nosso assunto sobre o período regencial. Só que ficamos em uma parte do período regencial, onde aconteceram as revoltas. Vocês lembram que foi o período regencial? Foi o período em que o Brasil ficou governado por regentes, quando o filho de Dom Pedro I ainda era uma criança de 5 anos, sem condições para governar um país. Então, o governo ficou sendo administrado, o país ficou sendo administrado por regentes. Tivemos o quê? A regência trina provisória, a regência, vamos lembrando aí, a regência trina permanente, a regência una de Padre Feijó, a regência una de Araújo Lima. E qual é a diferença então entre regência trina e regência una? Vocês estão lembrados? Regência trina é quando foi governado por três pessoas influentes. E regência una é quando o país foi governado por uma única pessoa até o filho de Dom Pedro, Pedro de Alcântara, alcançasse a maioridade e tivesse condições de governar um país. Então ele ia estudando e aprimorando e adquirindo conhecimentos e condições para governar. E como eu falei para vocês, nesse período foram acontecendo muitas revoltas em alguns estados do nosso Brasil: Maranhão, Pará, Bahia, Rio Grande do Sul, porque estavam insatisfeitos com as regências, não estavam gostando do governo dos regentes. Apesar de que, na época do Império de Dom Pedro I, que foi o primeiro reinado, eles também não estavam satisfeitos, né? Sempre tem algo a acrescentar. Mas nesse período regencial também surgiram muitas revoltas relacionadas aos regentes. Vamos ver. Olha aqui, ficamos com essa imagem na aula passada, né? No término da nossa aula passada. Aqui é o mapa do Brasil. Temos aqui uma legenda indicando onde aconteceram as principais revoltas do período regencial, onde o país ficou governado por regentes. No período regencial aconteceram muitas revoltas em várias províncias brasileiras. Aí temos aqui, aconteceu no Pará, no Maranhão, na Bahia e no Rio Grande do Sul. Esses foram os estados onde aconteceram as revoltas neste período regencial. Regencial por quê? Porque foram governados por regentes. Aí aqui temos a cabanagem, a balaiada, sabinada, farrapos. Cada nome tinha um significado, cada nome tinha um motivo. Isso está aí no seu livro, na página 73, como vocês já podem observar. Revoltas do período regencial. Vamos ver. Aí temos aqui a sabinada, que foi uma das revoltas desse período. O período foi no ano de 1837 a 1838, as revoltas do período regencial. E por que esse nome? Sabinada. Vamos ver. A Sabinada foi uma revolta que aconteceu na Bahia por militares integrantes da classe média e a classe rica da Bahia, classe média e classe rica da Bahia. A revolta durou entre 1837 a 1838
que ela ganhou este nome? Porque o líder desta revolta, o jornalista e também médico, se chamava Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira. Então, Sabino, no sobrenome dele existia Sabino. Se ele era o líder da revolta, então, em homenagem a ele, a revolta ficou conhecida como Sabinada, porque no nome dele tinha Sabino. Então, essa revolta aconteceu aonde mesmo? Muito bem, na Bahia. E por que ela era chamada de Sabinada? Porque o líder da revolta tinha no sobrenome o nome Sabino. E ela era integrada por pessoas da classe média, da classe rica, insatisfeitos com o governo dos regentes. Uma das revoltas. Vamos ver a próxima. A cabanagem. Também um nome muito específico por tudo que aconteceu nessa revolta. O ano foi 1835 e durou até 1840. Aqui tem uma imagem para representar a cabanagem e eu vou explicar o porquê ela recebeu este nome, também está aí no seu livro. Aconteceu na província do Grão-Pará. Na época ela era chamada assim, Grão-Pará, mas é o estado do Pará hoje. O ano de 1835 até 1840. Qual foi a causa dessa revolta? A crise da economia, das drogas do sertão. Os participantes, as camadas populares, os coletores de produtos vegetais e os escravos foram os participantes desta revolta. E o líder foi Eduardo Angelim e Antônio Vinagre. Por que ela teve esse nome cabanagem? Porque os participantes desta revolta, assim como diz o nosso livro, habitavam em cabanas, perto dos rios. Eles gostavam de ficar perto do rio. Está vendo aqui, ó, nas margens do rio, eles faziam as suas cabanas quando tinha as revoltas, como diz aqui, ó, conhecidos seus integrantes. Os cabanos eram pessoas que viviam em cabanas às margens do rio. Como eles viviam em cabanas e lutavam nesse sentido aí, tinha escravos, militares, populares. Então, essa luta ficou conhecida como cabanagem. Cabanagem, quem mora em cabanas. Eles ficavam às margens do rio. Então, cada nome, como vocês podem observar, eram bem peculiares aí do que acontecia no dia a dia deles. Cabanagem porque habitavam em cabanas. Foi nesse momento aí que, devido à insatisfação do povo, das revoltas, que quando o governo se sentiu muito pressionado, veja só que esse já tinha passado-se alguns anos, desde que Dom Pedro foi embora para Portugal e deixou seu filho com 5 anos. Já passou-se uns anos, Pedro de Alcântara, filho de Pedro I, já tinha adquirido alguns anos, a idade já tinha avançado. Com os confrontos acontecendo no Brasil, 1840, o que aconteceu? O Senado resolveu antecipar a maioridade de Dom Pedro de Alcântara e proclamou como imperador do Brasil. Olha só, a pressão foi tanta, o governo não estava aguentando tanta pressão, o que foi que fez? Era só para Pedro de Alcântara, filho de Dom Pedro I, só ser coroado imperador com 18 anos. Mas a pressão do povo foi tanta que ele foi coroado imperador, o segundo imperador do Brasil, com apenas 14 anos. Então, foi dado a ele a maioridade com 14 anos. Vocês estão entendendo aí? A pressão foi tanta. Muitas revoltas, já na época da cabanagem, muitas revoltas, muitos acontecimentos difíceis. O governo, não aguentando os confrontos, disse: vamos dar a maioridade de Pedro de Alcântara já com 14 anos mesmo. Então, com 14 anos, olha só, não é a idade de vocês ainda, né? Mas com 14 anos, Pedro de Alcântara foi coroado imperador e assumiu o governo do Brasil com 14 anos, se tornando o segundo imperador do Brasil, recebendo o título de Dom
Pedro II, certo? Com 14 anos, a pressão foi muita. Não era para ser agora, era apenas com 18, mas devido à pressão do povo para com o governo no período regencial, na época da cabanagem já, Pedro de Alcântara assumiu o governo, tornando-se o segundo imperador do Brasil. E daí também aconteceu ainda, mesmo ele sendo com 14 anos o imperador, teve a ajuda dos outros governantes e ainda aconteceram ainda outras revoltas. O desenrolar das revoltas nos outros estados ainda continuava. A Guerra dos Farrapos, onde aconteceu no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no ano de 1835 a 1845. Quais foram as causas? A crise da economia pecuária, com o gado. Participantes, a elite dos fazendeiros de gado e comerciantes de charque. Os líderes, Bento Gonçalves, Giuseppe Garibaldi, italiano, né? Anita Garibaldi e Davi Canabarro, que foram os líderes dessa revolta. Qual era o intuito deles? Eles queriam separar o Rio Grande do Sul do Brasil, dos demais estados brasileiros, porque muita coisa acontecendo, então eles disseram, vamos separar o Rio Grande do Sul dos demais estados brasileiros. Então foi muita coisa que aconteceu, muita disputa para que isso prevalecesse, fosse à frente. E foi muita guerra em relação a isso, viu? É uma das mais conhecidas. Teve até minissérie na televisão sobre a Guerra dos Farrapos, chamada também de Farroupilha. E ela recebeu esse nome também, Guerra dos Farrapos, porque muitos participantes eles vestiam muitas roupas esfarrapadas. Por isso que o nome também de Guerra dos Farrapos, que está aí na página 74 do seu livro. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Temos a última revolta, Balaiada. Durou de 1838 até 1841. Aconteceu no Maranhão. A revolta teve um caráter popular mais do que político. Foi mais do povo do que da política. Um dos seus líderes foi o artesão Manuel Francisco dos Anjos Ferreira. Fazia balaios para vender. Daí o movimento foi chamado de balaiada. Ele fazia muitos balaios para vender e era o líder da revolta. E foi uma revolta popular, como vocês podem ver aí. O conflito se deu no Maranhão, com vaqueiros, lavradores, todos insatisfeitos com o governo, eles se juntavam. Quando eles estavam insatisfeitos, eles juntavam aquele grupo grande de pessoas com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito daquela luta, e vamos contrair o governo, lutava para conseguir, né, pelo menos tentar o objetivo deles. E esse líder, Manuel Francisco dos Anjos, ele fazia muito balaios, e tinha muitos escravos também que lutavam, por isso o nome de balaiada. Então, como vimos, cada revolta ela teve um nome específico, de acordo com o líder, de acordo com o acontecimento, de acordo com o que eles queriam, que nós estudamos isso aqui, que aconteceu no período regencial, no período em que o governo ficou nas mãos dos regentes, quando Dom Pedro deixou o Brasil, depois, com a maioridade antecipada de Pedro de Alcântara, que assumiu o governo, ficou sendo o segundo imperador do Brasil, e essas revoltas que aconteceram. Temos aqui a nossa atividade. Livro de História, página 76. Para concluir, né, o assunto do nosso livro, página 76, e eu quero que vocês também realizem uma no caderno, certo? No caderno você vai destacar alguns motivos pelos quais aconteceram essas revoltas no período regencial. Destaque de cada uma. Você vai destacar os principais motivos. Balaiada, Guerra dos Farrapos, a Sabinada, certo? E a cabanagem. E essa do livro é só são 3 quesitos da página 76. De marcar X, numerar e um quesito só para responder. Então,
bem light. E a do caderno, você vai destacar os principais motivos. Então, para isso, você vai ter que fazer o que, meus queridos? Ler um pouquinho de cada uma e escrever no seu caderno. Coisa que vocês já costumam fazer, que é ler, olhar direito, interpretar, né? Que a tia Paula sempre dá essa orientação para vocês. Então, um beijo para vocês e fiquem com Deus.